Você sabe qual é o versículo mais curto da Bíblia? Jesus chorou, todos conhecem. Mas e o mais longo? Você imagina o tamanho? E se eu te disser que a famosa maçã do Éden pode não ter sido uma maçã e que os 3 reis magos, na verdade, não eram 3 e nem eram reis? Prepare-se, porque hoje você vai conhecer 10 curiosidades impressionantes sobre a Bíblia, o livro mais conhecido do mundo. O versículo mais longo e mais curto. A Bíblia é um livro de extremos. O versículo mais longo está em Ester 8:9. Na tradução Almeida Revista e Atualizada, ele tem impressionantes 94 palavras em português, descrevendo um decreto do rei. Em contraste, o menor versículo do Novo Testamento, como muitos sabem, é Jesus chorou. Mas você sabia que no Antigo Testamento, o menor versículo na tradução Almeida é Disse Jó? A invenção dos capítulos e versículos. Quando lemos a Bíblia, parece que ela sempre foi assim, dividida em capítulos e versículos, certo? Mas a verdade é que essa divisão é muito recente. Foi apenas em 1227 que um bispo inglês, Stephen Langton, dividiu a Bíblia em capítulos. E os versículos, como conhecemos hoje, só surgiram em 1551, obra de um tipógrafo francês chamado Robert Stephanus, que teria feito essa divisão durante uma viagem de cavalo entre Paris e Lyon. Ou seja, os autores originais escreveram tudo de forma contínua, sem essas divisões que usamos hoje. A força de Sansão. A cultura popular mostra Sansão como um homem de cabelos longos e músculos enormes. No entanto, a Bíblia nunca descreve seu físico. A força de Sansão não vinha do cabelo em si, mas do compromisso dele com Deus desde o nascimento. O cabelo comprido era apenas o sinal visível desse compromisso. Como uma aliança no dedo não é o casamento, mas o símbolo dele. O livro de Juízes 16:20 revela o momento crítico, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. O poder nunca esteve nos fios, mas na presença de Deus na vida de Sansão. Quando ele quebrou seu compromisso, o símbolo perdeu o significado e a força se foi. Os 3 reis magos. Você já se perguntou se os 3 reis magos eram mesmo 3? O Evangelho de Mateus, capítulo 2, fala de uns magos vindo do Oriente que trouxeram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. A tradição criou a figura de 3 reis magos e até deu nome a eles: Belchior, Gaspar e Baltazar. Mas a verdade, segundo as Escrituras, é que a Bíblia não especifica o número de magos e eles certamente não eram reis, mas sábios astrólogos. E mais, eles não visitaram Jesus na manjedoura, e sim numa casa quando ele já era um menino, não um recém-nascido. A maçã do pecado. Uma das maiores curiosidades, a famosa maçã do pecado. Em momento algum do livro de Gênesis, diz que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era uma maçã. O texto original hebraico usa a palavra genérica fruto. Gênesis 3:6 diz apenas: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A associação com maçã veio muito depois, provavelmente de um trocadilho em latim, onde as palavras mal e maçã são parecidas, e foi popularizada pelas pinturas renascentistas. Os rolos do Mar Morto. Em 1947, um pastor de ovelhas jogou uma pedra dentro de uma caverna em Qumran, perto do Mar Morto. Em vez de ouvir o eco, ouviu o barulho de cerâmica quebrando. Dentro dos potes estavam os manuscritos mais antigos da Bíblia hebraica já encontrados, os rolos do Mar Morto. Eles são cerca de 1000 anos mais velhos que a versão da Bíblia que usamos hoje. Quando comparados, a semelhança era extraordinária, silenciando muitos críticos que duvidavam da fidelidade da transmissão textual ao longo dos séculos. Davi e a espada de Golias. A história de Davi e Golias é uma das mais conhecidas, mas você sabia que Golias não morreu simplesmente com a pedrada da tiradeira?
A pedra fez o gigante cair, desmaiado ou atordoado, mas foi Davi quem usou a própria espada de Golias para decapitá-lo. 1 Samuel 17:51 é claro. Correu Davi, lançou-se sobre ele, tomou a sua espada, tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Davi venceu o gigante com a arma do próprio gigante. Uma vitória completa e sem deixar dúvidas. Os livros que sumiram da Bíblia. Você sabia que a Bíblia já teve livros a mais? Algumas Bíblias antigas, como a versão grega do Antigo Testamento, incluíam livros como Sabedoria de Salomão. Eles não estão na Bíblia que usamos hoje, mas eram conhecidos e citados pelos primeiros cristãos. Sabedoria, por exemplo, é repleto de ensinamentos sobre sabedoria e justiça. Esses livros foram removidos da Bíblia protestante durante a Reforma, mas continuam presentes na Bíblia católica. Ou seja, dependendo da sua tradição, você pode ter livros a mais ou a menos na estante. O discípulo que Jesus mais amava. Você sabia que a Bíblia chama uma pessoa de o discípulo a quem Jesus amava? É o apóstolo João. Mas isso não significa que Jesus tinha um favorito. João usava essa expressão por humildade, preferindo-se identificar pelo amor que recebia. Antes de conhecer Jesus, João era muito explosivo, mas a convivência com o Mestre transformou esse jovem radical. O mesmo João que queria destruir inimigos se tornou o apóstolo que mais escreveu sobre o amor. Já velhinho vivia repetindo: amai-vos uns aos outros. Prova que estar perto de Jesus muda qualquer pessoa. A piscina de Siloé. Por século, os críticos diziam que a piscina de Siloé, mencionada em João 9 como o lugar onde Jesus curou o cego de nascença, era uma invenção. Diziam que não passava de uma lenda urbana de Jerusalém, até que em 2004, durante uma obra de esgoto, trabalhadores encontraram degraus de pedra antigos. As escavações revelaram a piscina com seu sistema de águas vindo do túnel de Ezequias. E aí, qual dessas curiosidades foi a que mais te surpreendeu? Eu fico impressionado como a Bíblia continua revelando detalhes fascinantes para quem se dispõe a olhar com atenção. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também vai adorar conhecer esses segredos. Até a próxima!